Glória a Deus, aleluia. A paz de Cristo Jesus a cada pessoa e a cada irmão aqui nesta feirinha do tabuleiro, nesta cidade de Maceió, nesta manhã de domingo, chegado o momento da hora da palavra do eterno Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o que vive eternamente. Em breve ele vem. Breve. Glória a Deus. Aleluia. Palavra que se encontra no livro que escreveu o apóstolo Mateus. E no hebraico significa Matitiarro. Traduzido para o português significa Mateus. No capítulo 16 e versículo 18, que está escrito na Nova Aliança, que foi escrito em grego, mas também hoje em dia tem traduzido do grego para o hebraico. E hoje em dia você vê que tem também a escrita hebraica traduzida direto do grego. Matitiarro, Mateus, capítulo 16, versículo 18, que está escrito em escrita hebraica e traduzido para o português. Em escrita hebraica está escrito assim: Ve'af ani omer eleha ki ata Petros ve'al hasla Hazel, Evne, Et Kehalat, Veshare, Sheol, Lo, Ineviru, Ale, que a tradução em português está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. É um texto das Escrituras do Novo Testamento que foi escrito pelo apóstolo Mateus. E Mateus testificou Jesus falando para o povo que a sua igreja está edificada na rocha, e que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo Jesus, porque a igreja de Cristo Jesus é santa, é adornada, é purificada no sangue de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Por isso, nós crentes somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. E você, que ainda não é um crente, mas hoje você tem a sua oportunidade de tomar a sua decisão de ser um crente lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, para estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Ele é a rocha eterna. E a partir do momento que você toma a sua decisão de estar firmado na rocha,
te abandona, Ele não nos abandona, porque você está firmado na rocha. Bom dia. Mas o ser humano Bom dia, mano. tem uma decadência caída. É a natureza do ser humano. Mas a misericórdia e a graça do eterno Deus sempre está presente naqueles que se arrependem dos pecados. A partir do momento que você toma a sua decisão de se arrepender dos seus pecados com o seu coração sincero, você se entrega a Cristo Jesus, você se arrepende dos seus pecados, e o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tem poder e autoridade na terra para perdoar os pecados do homem e da mulher. Não há outro além dele que perdoe pecados. Glória a Jesus, glória a Deus. E Pedro, estando com Jesus, Pedro recebeu e aceitou a palavra de Jesus, que a igreja, ela está edificada na rocha. A rocha é uma pedra firme. E você, qual é a sua decisão? É de estar na rocha, que é Cristo. Toma a sua decisão hoje. Não deixe para amanhã. Quando nós, crentes, falamos de rocha, a gente percebe que Mateus também falou no capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. Veja bem, o próprio Jesus falando em suas palavras: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja bem, Jesus está falando de uma casa que está edificada na rocha. Glória a Jesus. E ele dando continuidade à sua palavra, no versículo 25: e desceu a chuva, correram rios, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja bem, ouça bem, a partir do momento que o homem, a mulher que é crente, que está edificado na rocha, Jesus estava comparando uma construção com o ser humano, o homem e a mulher. Porque o construtor, o pedreiro, o mestre de obra, quando constrói uma casa, ele vai olhar primeiro o terreno, para ver se aquele terreno é firme. E se ele perceber que ali, naquele terreno, é apenas areia, aquele construtor, ele não vai construir a casa em cima daquela areia. Porque se ele construir a casa em cima daquela areia, certamente a casa vai cair. Por isso que o construtor, ele vai olhar o terreno, se o terreno ele é bom. Então, quando o construtor vê que o terreno é bom, ele constrói a casa naquele terreno, que aquele terreno
significa uma rocha. E a casa, ela tem que ser construída em cima daquela rocha, edificada em cima daquela rocha, para que quando o vento e a água vir, não derrubar aquela casa. O vento são as coisas malignas que vêm derrubar a casa que está edificada. Mas a casa que está edificada na rocha, ela não cai. Vem as tentações, mas a casa, ela permanece de pé. Ah, glória a Deus, aleluia. Você vai perceber que as tentações, elas sempre estão presentes. Veja bem, no livro que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 10 em diante, assim está escrito: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. As tentações vêm, mas aquele crente que está edificado na rocha que é Cristo Jesus, aquela casa, ela não cai, ela se abala, mas não cai. Mas a casa que está edificada na areia, certamente quando o vento cai, as tentações, aquela casa vai cair, porque foi construída na areia. Mas a partir do momento que você toma a sua decisão de entregar-se a Cristo Jesus, aleluia, e você se arrepender de seus pecados com um coração sincero, e você confessar com a sua boca Jesus Cristo como seu Salvador, e seguir a Ele, e servir a Ele, então o Espírito Santo lhe sela, e você vai ser firmado na rocha, assim como eu e os meus irmãos em Cristo estamos firmados na rocha que é Cristo. Nós que estamos proclamando e semeando a palavra do eterno Deus aqui para você, é que deve tomar a sua decisão. É hoje a sua decisão de salvação. Glória a Deus, aleluia, amém?